Oi, pessoal, tudo bom? Eu já estou me sentindo melhor só de poder gravar essa aula de História da Arte para vocês. O tema da aula de hoje é o Egito Antigo. Claro que é um assunto que renderia muitas videoaulas, inclusive um curso inteiro daria para fazer só sobre o Egito Antigo. E por isso o vídeo não é um resumão do Egito. Ele é uma seleção de alguns temas que eu fiz, baseado nos meus gostos e também nos museus que eu visitei. Eu dividi a aula em alguns blocos, né? Inicialmente eu faço uma introdução, em que eu comento sobre os usos da arte no Egito Antigo, né? Tendo em vista que é importantíssimo levar em conta as dimensões e o caráter de representação que existia na arte egípcia, para a gente poder entender as composições visuais, que tanto podem ser as esculturas, as pinturas, a estatuária, a arte da mumificação, da ourivesaria, enfim, tudo aquilo que vocês também já conhecem sobre a arte egípcia. No decorrer da introdução, eu inseri algumas imagens, a exemplo do busto da Nefertiti, que eu tive a oportunidade de ver no Museu Egípcio de Berlim e que é uma obra verdadeiramente incrível. Na sequência, eu vou comentar sobre o templo de Abu Simbel, que envolve duas construções, o templo em honra ao Ramsés II, que foi quem encomendou a obra, e a esposa dele, a rainha Nefertari, e também vou comentar sobre a transposição desses dois templos em função da construção da grande represa de Assuã entre as décadas de 1960 e 70. Sobre isso, também não poderia deixar de comentar sobre a importância do Rio Nilo, tanto para a cultura e para a arte egípcia, como também para o desenvolvimento econômico e político dessa civilização. Na sequência, eu também vou comentar sobre a arte da mumificação e da ourivesaria, né, a partir de algumas imagens de sarcófagos, de múmias, de objetos da arte fúnebre, de joias, enfim, que eu tive a oportunidade de ver também em alguns museus europeus que eu visitei, como o Museu Britânico, o Museu do Louvre, o Museu Egípcio de Berlim e o Museu do Vaticano. Esses acervos eles possuem coleções imensas de arte egípcia, claro que muitas vezes saqueadas dos templos egípcios. Eu também vou comentar um pouco sobre o interior da tumba da Nefertari e um busto da mesma rainha que eu vi lá no acervo do Museu Britânico. Em seguida, eu vou fazer a análise de uma peça, que é uma estela fúnebre, é uma placa de madeira que recebeu pinturas em ambos os lados, e eu selecionei essa obra porque ela foi uma peça da coleção lá do acervo do Museu do Louvre que chamou muito a minha atenção. Espero que chame a atenção de vocês também. E por fim, eu vou apresentar uma pintura em que são representadas figuras femininas dançando e tocando instrumentos musicais, em que a gente consegue ter um entendimento e também confrontar algumas questões sobre a lei da frontalidade e também sobre outros aspectos das regras da arte egípcia. Eu espero que vocês gostem da seleção que eu fiz para a aula e vamos lá. Uma reflexão importante sobre a história da arte é que cada sociedade possui suas formas de representação visual, as quais dialogam com sistemas de pensamento vigentes, com noções de beleza, significados culturais, sociais, religiosos, entre muitos outros, e que se distinguem de uma sociedade para outra, de uma época para outra. No contexto egípcio, o que hoje nós consideramos como arte e como testemunho da cultura daquele povo, na antiguidade foi uma importante demonstração de poder político, econômico, né, daquelas pessoas que encomendavam os templos, os túmulos, as pinturas e as esculturas, por exemplo. As representações dos egípcios também possuíam um caráter simbólico. As figuras dos faraós tinham a mesma importância que as figuras dos deuses, e o que hoje nós chamamos de arte para os egípcios eram instrumentos indispensáveis para a ascensão da vida após a morte. Além disso, as imagens tinham finalidades educativas. Se aprendia as relações sociais, as relações de poder e mesmo de gênero por meio das imagens. Havia ainda o uso propagandístico da arte. Grandes feitos referentes a novos domínios territoriais dos faraós, escravização de outros povos, expedições comerciais e até imagens comemorativas que simulavam as mais importantes vitórias de um faraó. Além das representações da vida cotidiana, claro, são apenas alguns exemplos a respeito dos temas que aparecem nas composições visuais do Antigo Egito. Os faraós encomendavam muitos bustos e grandes esculturas também para serem lembrados como governantes de destaque junto ao povo e mesmo à sua linhagem.
Em mais de 3.000 anos de história, entre os períodos de maior desenvolvimento e mesmo de decadência, mais de 30 dinastias reinaram no Antigo Egito, entre Alto e Baixo Egito, com épocas de maior ou menor centralização do poder. Nesse contexto, há mais de 5.000 anos atrás, os egípcios começaram a construir cidades e grandes obras de irrigação, que em muito colaboraram para o seu desenvolvimento. Inclusive, um famosíssimo historiador grego chamado Heródoto, fez uma afirmação há mais de 2.000 anos atrás, em que ele diz: o Egito é uma dádiva do Nilo. Claro que essa afirmação nunca foi questionada, porque o rio Nilo tem mais de 6.000 quilômetros de comprimento, é um dos maiores rios do mundo. Nasce nos planaltos da África Central e deságua no mar Mediterrâneo. Inclusive, muito antes da existência das barragens, suas águas transbordavam, proporcionando um solo fértil e de excelente qualidade para o plantio. Anualmente, na época de inundações, previstas com exatidão pelos egípcios, o Nilo depositava uma lama escura, riquíssima em nutrientes, que deu origem ao antigo nome do Egito, Kemet, que significa terra negra, num antigo vocábulo. Além de proporcionar uma sistemática agricultura, o rio Nilo é percorrido por embarcações de ponta a ponta e contribuiu muito para o desenvolvimento, seja político, econômico, cultural, do Egito, e por isso é considerado uma dádiva. Dentre os faraós que governaram o Egito, eu vou destacar um em especial, que é o Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, um dos mais famosos do Egito. Ele mandou erguer muitas estátuas de si mesmo, a exemplo das localizadas nos templos de Luxor e Abu Simbel. Para os egípcios, o faraó era muito mais do que um rei. Ele era a personificação de um deus vivo, e essas estátuas eram veneradas do mesmo modo que as estátuas dos deuses. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse templo de Abu Simbel, que é localizado na fronteira do Egito com o Sudão, antiga Núbia, e é uma imponente construção que foi realizada lá no século XIII a.C. Ela servia de advertência para os núbios que porventura se opusessem à extração de ouro na região. As paredes internas de Abu Simbel apresentam cenas de batalhas entre núbios e egípcios em que os núbios aparecem em situação de escravização. Mas o complexo arquitetônico é formado na realidade por dois templos, o templo de Ramsés II, o Grande, e o de sua esposa predileta, Nefertari, rainha muito atuante em negociações de paz. Ambos foram erguidos para minimizar os conflitos gerados pelo faraó antecessor, o Akhenaton, ao cultuar apenas o deus Aton na tentativa de difundir uma visão monoteísta do Egito. Ele acabou gerando certos conflitos que Ramsés II pretendia amenizar. No templo de Ramsés, a fachada possui 33 metros de altura e 38 metros de largura, com 4 estátuas do Ramsés II, cada uma com 20 metros de altura. A figura de Ramsés ostenta a coroa da unificação do Alto e Baixo Egito, barba postiça e é adornado com um colar e peitoral. A segunda dessas estátuas, da esquerda para a direita, foi parcialmente destruída por um terremoto em 27 a.C., e por isso a cabeça e o tronco dessa figura encontram-se próximo à entrada do templo. Sobre a porta principal, aqui à nossa esquerda, no detalhe da imagem, se vê Ra-Horakhti, que representa Deus Horus adornado com o sol na cabeça. Já no interior do templo de Ramsés II estão representados da esquerda para a direita Ptah, mais conhecido em Mênfis, Deus criador dos mundos e que viajava pelo mundo subterrâneo. Amon-Ra, conhecidíssimo em Tebas, Deus do Sol. Depois temos a figura de Ramsés II e, por fim, Ra-Horakhti aparece novamente, ele que é um deus que representa a união entre os deuses do Sol e do Céu. Acontece que, 2 vezes por ano, os raios do Sol passam pelas 2 salas, pelo vestíbulo e pelo corredor do santuário, iluminando por alguns segundos as esculturas e mantendo a divindade que viaja lá pelo mundo subterrâneo nas sombras.
Inclusive, acredita-se que as datas em que isso acontece podem ser o nascimento e a coroação do Ramsés II, que seria no dia 21 de fevereiro e no dia 21 de outubro. Já no templo de Nefertari, também parte do complexo de Abu Simbel, e inclusive construído a pedido do Ramsés II, as esculturas são menores do que a do templo do próprio faraó Ramsés. As esculturas possuem 10 metros de altura, ou seja, metade do outro templo, duas elas representando a figura da rainha e 4 representando o próprio faraó. A onipresença da figura do Ramsés nesse templo era tão grande que cada imagem da Nefertari foi ladeada por 2 representações dele, indicando relações de poder e de gênero vigentes nesse contexto. As estátuas de Nefertari tinham traços semelhantes à figura da deusa Hathor, ornada com um disco solar entre chifres de vaca. Esculturas menores representam as filhas do casal, Nefertari e Ramsés II. O templo de Nefertari é considerado uma homenagem à deusa Hathor, mãe de Horus e Ra, e considerada inclusive mãe simbólica dos faraós. É uma figura associada ao amor, à sexualidade, à vingança, à maternidade, fertilidade e alegria, atributos que lá na cultura greco-romana aparecem ligados a Afrodite e a Vênus. O interior do templo é repleto de representações da deusa Hathor, com o disco solar sobre a cabeça, também entre chifres bovinos, como a própria representação da Nefertari lá no lado de fora. O sossego dos templos de Abu Simbel estava com os dias contados. Na década de 1960, os 2 templos que tinham sido construídos ao longo de mais de 20 anos foram cerrados em cerca de 1.030 partes e remontados 65 metros acima, devido à construção da grande represa de Assuã, que significou um aumento caudal do rio Nilo. As obras iniciaram em 64, mas desde 59, os governos dos 2 países envolvidos, Egito e Sudão, tinham pedido ajuda à Unesco para salvar o patrimônio arqueológico de Abu Simbel, então ameaçado. Foi sugerida a remoção dos templos, e esse trabalho reuniu especialistas de vários países. Os templos de Abu Simbel, que tinham sido esculpidos diretamente na pedra, estavam cobertos de areia e foram encontrados no século XIX, em 1813, pelo explorador e arqueólogo suíço Burckhardt. Desenhos impressionantes representam os templos antes da remoção das areias. O italiano Giovanni Battista Belzoni também participou desse momento, ele que foi um dos pioneiros da arqueologia. Com o início das obras para a Grande Barragem de Assuã, em 1964, os templos já não permaneceriam às margens do rio Nilo, como tinham sido planejadas por Ramsés II o Grande. Andaimes foram construídos para segurar as paredes e os tetos, e corredores de alumínio foram erguidos no interior, para manter a estrutura firme e garantir o acesso. Foi graças às contribuições da Unesco e à colaboração de diversos países que as representações visuais externas e internas puderam ser preservadas. A disposição dos templos foi muito cuidadosa, alterando em apenas um dia o evento solar que iluminava os deuses e o faraó Ramsés II, passando a ser 22 de outubro e 22 de fevereiro de cada ano. As rochas foram serradas em blocos menores, cada um pesando entre 7 e 30 toneladas. Para garantir um local parecido com o original, foi construída uma rocha artificial 65 metros acima do nível do rio Nilo para receber os 2 templos. Entre as pedras foi utilizada terra vermelha, para que não ficassem visíveis as emendas entre os blocos. Já para manter a perspectiva de obras esculpidas diretamente nas rochas, os engenheiros construíram cúpulas de concreto armado sobre os templos, cobertas posteriormente por areia e rochas. Os trabalhos foram finalizados em 1968 e a obra é considerada uma das primeiras colaborações internacionais com a finalidade de proteger um patrimônio. 2 templos, cada um contendo várias câmaras, hieróglifos, estátuas, foram meticulosamente serradas à mão. As faces das esculturas não receberam cortes para preservar suas imagens.
Os mesmos princípios foram também utilizados para preservar patrimônios em outros locais do mundo. Cerca de 10.000 pessoas por dia chegam a Abu Simbel e encaram de frente a engenhosidade e grandiosidade dos egípcios. A múmia do faraó Ramsés II, que reinou no Egito ao longo de 66 anos e teve aproximadamente 100 filhos, sim, 100 filhos, com várias esposas, foi encontrada em 1881 no Vale dos Reis e hoje encontra-se no Museu do Cairo. Para um processo de restauro, a múmia viajou do Egito para a França no século passado. Viajar para um país estrangeiro exige uma série de burocracias, entre elas a emissão do passaporte oficial e do visto. E não foi diferente com o rei Ramsés II, nascido em 1303 a.C., quando de sua viagem para Paris em 1974. Em 74, egiptólogos do Museu do Cairo perceberam que a múmia estava se deteriorando pela presença de um fungo. Por isso, o governo egípcio foi em busca de especialistas que pudessem reverter seu estado e encontraram a resposta em um laboratório de radiação na França. Na época, o Egito exigia um passaporte válido de todas as pessoas que saíssem do seu território, fossem elas vivas ou mortas. Para isso, foi necessário criar um passaporte para a múmia, que também fornecia a garantia do seu retorno ao país. O documento incluía a data de nascimento, 1303 a.C., e a ocupação, rei morto, assim como uma interessante fotografia da múmia. Sobre a arte da mumificação, cito algumas obras que pude ver em alguns acervos europeus, como o Museu do Louvre, o Museu Britânico, o Museu Egípcio de Berlim e o Museu do Vaticano, todos com riquíssimas coleções egípcias. A mumificação consiste na remoção das vísceras, deixando apenas o coração, considerado a sede da alma. Intestino, estômago, fígado e pulmões eram acondicionados nesses pequenos recipientes, chamados canopos. Após 40 dias cobertos de natrão, para a extração da umidade, o corpo era enfeitado. Os embalsamadores preenchiam o corpo com tecidos embebidos em resinas e perfumes e enfaixavam usando amuletos entre as tiras. Esses amuletos, em diferentes formatos, de pequenos animais até a cruz egípcia, serviam para proteger do azar e agradar as divindades. Ao final, o rosto da múmia era adornado com uma máscara, com abertura na boca, para recuperar o fôlego na vida após a morte. Acompanhavam a múmia no sarcófago o livro dos mortos e os seus pertences, incluindo riquezas e até mesmo animais domésticos, que também eram mumificados, como bezerros, falcões e gatos, como se vê na imagem com fotografias feitas por mim nos museus europeus acima citados. A cultura e a arte egípcia se modificaram muito ao longo dos seus milhares de anos de história. Isso pode ser percebido, inclusive, pela variação da escrita hieroglífica e pelas distintas formas de construção dos sarcófagos, que sugerem níveis diferentes de uso das tecnologias. Os sarcófagos de madeira eram ricamente decorados, inclusive em seu interior, com imagens que pudessem contribuir para a passagem pelo mundo dos mortos. Outros elementos que contribuem para perceber os níveis de desenvolvimento da sociedade egípcia são as joias. Eram utilizados ouro, prata, cobre ou cerâmica, incrustados com pedras preciosas ou pasta de vidro colorido, revelando o perfeito domínio das técnicas de ourivesaria. Assim, podemos perceber que a religião e a política orientavam a produção artística dos egípcios. A arte era um instrumento para a exaltação do poder do faraó e da vida após a morte. Para comentar um pouco mais sobre a rainha Nefertari, vou utilizar uma obra que tive a oportunidade de ver no Museu Britânico, em Londres. É uma estátua de granito preto. A imagem representa Nefertari e é assim identificada por um texto inscrito em hieróglifos no pilar de trás, que fornece o nome e o título da rainha, esposa de Ramsés II. A figura está utilizando uma peruca tripartida sobreposta por uma coroa de serpente dupla, que simbolizava transformação e mudança. Era uma imagem protetora. Com a cabeça estendida e levantando-se para atacar, a serpente tornou-se adorno dos reis.
Também simbolizava o olho de Ra e visava aterrorizar os inimigos, ao mesmo tempo em que protegia expelindo fogo. Somente a parte superior da estátua foi preservada. Possui 36 centímetros de altura e não há vestígios de cor em sua composição. Também destaco o interior da tumba da rainha Nefertari, que viveu na 19ª dinastia do Egito. Seu túmulo abriga 7 câmaras, decoradas em praticamente todas as suas superfícies, com imagens de cores vibrantes e tetos iluminados por estrelas, representando o céu noturno. O sarcófago e a múmia foram roubados, juntamente com outros artefatos do túmulo. As imagens da tumba são representações visuais das escrituras do antigo Livro dos Mortos, o que garantiria a passagem segura da rainha Nefertari para a vida após a morte, conforme a crença egípcia. Nefertari foi uma rainha atuante, participava de negociações governamentais, sabia ler e escrever, questões que a tornaram uma das mais famosas rainhas do Egito. Seu túmulo permanece sendo de grande importância para a história da arte, testemunhando a rica e complexa cultura egípcia. Neste momento, vamos analisar de forma mais aprofundada uma peça da arte egípcia que eu pude ver de perto quando visitei o Museu do Louvre. É uma estela fúnebre que foi produzida entre 850 e 690 a.C. e ela tem 31 centímetros por 29. A obra é uma placa de madeira pintada, na qual a já falecida figura feminina é retratada adorando uma divindade. Utilizando um elegante vestido plissado, a figura reverencia o deus Ra-Horakhti, coroado com um disco solar, cujos raios são flores de lótus. Do outro lado da placa, a mesma figura feminina aparece adorando o deus Atum, representado com 2 coroas, do Alto e do Baixo Egito. As 2 divindades representam o Sol em seu ponto zênite, ou seja, no seu ponto mais alto, que só ocorre 2 vezes por ano. Em ambos os lados da estela fúnebre, os hieróglifos acima da figura feminina exortam os deuses a conceder tudo o que for necessário para que ela sobreviva no além. Na curva superior da placa à nossa esquerda, o céu é sustentado pelas plantas do Alto e do Baixo Egito, de um lado o papiro e do outro lado o lótus. Já no outro lado da placa, na imagem à nossa direita, o universo é representado pela deusa Nut, pintada de azul escuro cravejado de estrelas. A deusa Nut, no contorno da curva superior, engole o sol todas as noites e dá a luz a ele sempre pela manhã. Veja que a figura aparece com a representação do sol na boca, no estômago e entre as pernas, indicando o renascimento do sol. O momento significa o desejo de acompanhar o deus Ra, desfrutando de seu renascimento a cada novo dia. Nessa obra também percebemos a interessantíssima lei da frontalidade da arte egípcia. Na representação do corpo humano, a cabeça era mais facilmente vista de perfil, de modo que a desenhavam lateralmente. Mas, se pensarmos no olho humano, é como se ele fosse visto de frente, como usualmente o consideramos. Portanto, um olho de frente era plantado na vista lateral da face. A metade superior do corpo, os ombros e o tronco são vistos melhor de frente, pois assim observamos como os braços se ligam ao corpo. Braços e pernas em movimento, porém, vêm-se com muito mais clareza de lado. Além disso, os pés são vistos do lado de dentro, fazendo parecer que as figuras possuem 2 pés esquerdos. Talvez a adesão a essa regra tivesse algo a ver com a finalidade mágica da representação pictórica. O artista precisava dominar todas essas regras para a produção da arte no Egito Antigo. A lei da frontalidade, as técnicas de escrita hieroglífica, o uso da pedra e da madeira, os símbolos associados a cada divindade. Tudo isso conferia às obras um sentido individual, um efeito difícil de explicar com palavras, mas de possível reconhecimento por meio da atenta observação das obras. Sendo o Egito tão rico em representações visuais, destaco uma obra que possibilita outras interpretações sobre sua arte.
Pense se você consegue identificar o que essas figuras femininas que estão dançando possuem sobre suas cabeças. Enquanto isso, vou comentando outros aspectos da pintura. O local para esse tipo de pintura recebia um revestimento em gesso, depois tinta e uma espécie de cola produzida com sais minerais. É um tipo de arte anônima que servia para revelar o domínio de execução e não o artista individual. A cena das figuras femininas dançando remete à importância da música para os egípcios. Encantar os deuses para obter favores poderia ser uma boa razão para os usos da música e da dança, por exemplo. A harpa, alaúde, tamborim, flauta dupla, cítara, além de bater palmas, estalar os dedos, fazer tinir colares de pérolas, muitos eram os recursos para produzir sons. Mas e aí, já pensou o que poderia estar representando aquele elemento nas cabeças das figuras femininas? São cones de cera com mirra. Assim, ao derreter com o calor, perfumava-se o corpo inteiro. Olha que interessante e prático isso. As figuras estão adornadas com perucas, importante item da moda no Egito Antigo, produzidas com cabelos naturais e fibras vegetais, colados com cera de abelha. Além disso, é belíssimo o movimento e delicadeza das formas dessa pintura. A imagem indica o contato dos egípcios com outros povos. Percebemos um enfoque mais dinâmico, naturalista, com novas sensações estéticas. Veja que as figuras estão virando-se para os lados, diferente do que tínhamos visto até o momento em que a lei da frontalidade parecia atuar de forma mais rígida sobre as obras dos artistas egípcios. Os egípcios se importavam muito com a preservação da cultura e com a maior clareza possível. As imagens deveriam ser reconhecidas sempre enquanto representações. Bom, pessoal, vocês puderam perceber duas coisas principais na videoaula. Uma é que os egípcios tiveram muito sucesso em preservar a cultura deles por meio das pinturas, das representações visuais em geral. E a outra é a minha felicidade em visitar os acervos que têm coleções egípcias. Vocês viram ali no final que eu coloquei aquela foto, a minha selfie com a múmia lá no Museu do Louvre, e também a foto com o escriba que eu fiz lá no Museu Britânico. Eu lembro, por exemplo, quando eu vi o anel do Ramsés, que foi um momento único assim para mim. Eu fiquei incrédula vendo a legenda que dizia a quem aquele anel tinha pertencido, que até eu coloquei ali quando eu falo sobre a arte da ourivesaria, eu coloquei a foto do anel do Ramsés. Enfim, eu espero ter conseguido evidenciar um pouco, né, de quanto a religião e a política são orientações na pintura e na arte egípcia em geral. E também que a arte era a exaltação do poder do faraó, além de garantir a passagem lá pelo mundo dos mortos e fazer com que o corpo chegasse intacto na vida após a morte, inclusive levando consigo alguns animais de estimação, objetos e mesmo pessoas, né, criados que eram mortos para acompanhar o faraó na vida após a morte. E também isso representava, enfim, toda a finalidade da arte egípcia, além de outros temas que eu já tinha comentado, né? A religião e a política são questões fundamentais. Claro que eu acredito muito que deixei várias dúvidas em vocês e espero que isso sirva para levar vocês a pesquisar mais sobre a história da arte egípcia, que vocês possam conhecer esses acervos que eu citei na videoaula. Espero muito que vocês possam conhecer, se não pessoalmente, também podem conhecer pelo modo virtual. E, claro, se forem pessoalmente, por favor, me convidem para ir junto. Um beijo no coração e até mais!